Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Dr. Alex Siqueira, que é especialista no direito dos homens. Ele está aqui no Centro de Treinamento Santo Antônio e hoje nós vamos bater um papo, né, sobre alienação parental, sobre quebra de convivência e sobre mecanismos para que a gente possa retomar a convivência das crianças com os pais. A gente sabe que essa é uma dor muito grande, infelizmente, no direito. Como que deveria ser a questão da convivência entre pais e filhos, Alex? Você que é um especialista na área, o que a lei nos fala? Como que dentro de um divórcio, onde um pai gostaria de ter o mesmo tempo de convivência, a mãe tem que ter o mesmo tempo de convivência, o que a lei nos fala com relação a isso? Então, primeira coisa é aproveitar aqui e agradecer a oportunidade de estar aqui no Instituto. E a gente vai formar essa parceria aí para poder, vamos dizer assim, humanizar o judiciário. Porque a lei ela é fria, né? Ela diz que pai e mãe têm direitos, isso está no ECA, isso está na Constituição, está no direito civil. Porém, muitas vezes, né, o pai ele não consegue ter acesso ao filho por várias questões, mágoas, vingança, etc. E o judiciário, infelizmente, ele não tem essa humanização para poder, de repente, ali tratar a coisa de uma forma menos litigiosa. E essa é a intenção do Instituto, trazer essa forma mais amena para poder garantir tanto ao pai quanto à mãe a convivência ali com os filhos. Independentemente, se o casamento não deu certo, aquela união entre o casal não deu certo, deixa de ser um casal, mas não deixa de ser pai e mãe. Então, a intenção do Instituto é humanizar o judiciário. Eu acho que é uma ação assim, vamos dizer que isso aqui seja um projeto piloto para a gente começar a fazer essa humanização do judiciário, através de pedidos, né, trazendo o trabalho do Instituto para poder auxiliar aí esses pais em relação a esse tipo de processo. A gente percebe que muitos pais hoje pedem, às vezes, a convivência ou não conseguem tem dificuldade nesse convívio. E como que o judiciário tende a se portar? Quais são os principais problemas que você vê, você que atua dentro dessa área do direito de família, o que você mais encontra nessas situações e as dificuldades que os pais encontram nesse tipo de litígio? Olha, infelizmente o judiciário, como eu falei, ele é uma letra fria da nossa lei. Então, assim, é complicado, porque ele querendo seguir a lei, ele muitas vezes não vê o lado do pai, por mais que se coloque ali provas, né, de que o pai está sendo afastado dos filhos, acaba que esse pai é prejudicado pela letra fria da lei, porque o judiciário ele só vê ali documentos, papel, e tem uma máxima de que a criança com a mãe, ali sim está o melhor interesse da criança e não com o pai. Geralmente, nunca, quase nunca, o melhor interesse da criança está em ficar ao lado do pai e da mãe também. O melhor interesse da criança muitas vezes é afastá-la do pai, segundo o entendimento do nosso judiciário, infelizmente. O Instituto ele traz essa ideia de quase união. Como uma política da separação, né? Uma política dessa validação do afastamento paterno. Exatamente. É isso que a gente observa no judiciário. Exatamente. Infelizmente no judiciário atual, assim, de forma geral, né? Poucas são as exceções, mas de forma geral, o judiciário ele acaba sendo um instrumento mais de afastamento do pai e do seu filho do que o que ele deveria fazer, que é promover a justiça, que para o bem da criança ela ter acesso tanto à mãe quanto ao pai também. É uma situação muito delicada, porque existem caminhos que são escuros, não são positivos, né? Quais são os caminhos que essas mulheres que têm um perfil de alienadora, né, quais são as artimanhas jurídicas que elas costumam utilizar dentro desse meio para poder conseguir afastar um pai de um filho? Olha, geralmente a lei mais utilizada, a primeira lei mais utilizada para afastar o pai do filho é uma lei que nem está no processo civil, para mais o processo penal, e que é a Lei Maria da Penha, né? Lá temos lá a questão das medidas protetivas contra as mulheres, e muitas mulheres fazem o mau uso dessas medidas protetivas para poder, é o primeiro passo para afastar o pai do lar. Depois, o segundo passo é entrar com uma ação para pedir a guarda, né, unilateral e afastar o pai dos filhos. E aí o homem tem que contratar um advogado para poder garantir o seu direito. Caso contrário, ele não consegue, vamos dizer assim, sob o perigo de ser preso. Porque a medida protetiva, se você não cumprir, você é preso. Não interessa se você está certo ou errado. Então, essa lei Maria da Penha é muito mal utilizada. É como aí se ela estivesse sendo alienadoras. utilizada, ao invés de utilizar para proteger a mulher, ela é utilizada como um armamento que a mulher que não tem caráter utiliza para afastar
a convivência dos filhos. E o que sobra para o pessoal fazer com isso? Quais são as ações? O que um pai que está passando por isso pode fazer em termos de justiça? E se comprovado uma falsa acusação, quais são as punições? O que o judiciário traz como legislação dentro desse âmbito? Então, a primeira coisa é procurar um bom advogado. Não, se você tem condições de contratar um advogado, não fique com a defensoria pública, porque demora muito, é muito trabalho lá. Então, contrate um bom advogado. Também não é qualquer um advogado. Eu vou fazer um parênteses aqui sobre advogados, cara, porque eu sou um homem bem sucedido, tenho uma carreira profissional, sou cirurgião, e eu percebi que durante esse período de divórcio, às vezes, pessoas que se mostravam como amigos, às vezes acabam não se tornando tão próximos. Sim. E muitos advogados, a gente observa que eles têm um interesse maior no litígio, que muitas vezes estabelece a finança, do que em solucionar o problema. O problema mesmo, solucionar o problema daquele pai, né? Muitos advogados, infelizmente, eles ganham somente com litígio. Não procuram resolver o problema. E a coisa vai se estendendo, o que não é bom, né? Não julgando aqui os colegas, mas você tem que ter cuidado ao escolher o profissional que vai te representar. A questão da falsa acusação, é necessário entrar, a maioria dos homens não fazem, né, o processo contra a mulher. Seja de falsa acusação, alienação parental, afastamento do filho, litigância de má fé, a gente vê muito aí, e os homens deixam passar. Enquanto as mulheres, qualquer coisa, elas vão buscar o judiciário. E tá certo, tem que procurar o seu direito. Agora os homens têm que começar a agir também. O que não é legal é utilizar essas leis de uma forma distorcida, a distorcer. E a gente vem apresentando, na verdade, também uma solução para esses casos. Essa é uma dor muito grande, né? Os homens que são afastados dos filhos, né, às vezes criam problemas psicológicos, têm dificuldade, às vezes, até de ter um ambiente favorável. E pensando nisso, Alex, que o CT desenvolveu um programa de integração familiar, né, chamado Pegasus, né, o retorno ao lar, que é feito para esse tipo de situação, onde a gente tem essa dificuldade. Nosso objetivo é oferecer um programa de 32 aulas de equitação. As aulas têm em média 45 minutos de duração e elas acontecem aqui nesse espaço que fica em Tibiriçá, em Bauru. Então é uma boa solução para que um pai que for afastado possa ter a oportunidade de reencontrar, né, de ter um tempo de qualidade de convivência e reestabelecer essas boas memórias de afeto. Muito se fala sobre as falsas memórias, as memórias negativas que são criadas por conta desse confronto familiar, e entendemos aqui no CT que é fundamental a criação de boas memórias. Muitas vezes a criança está com traumas emocionais, feridas emocionais, o contato também com o cavalo, com outros animais como os cachorros, os gatos, criam vínculos emocionais e principalmente permitem que os pais estejam presentes com os filhos. E para esses casos que muitas vezes existe uma demanda judicial, né, o Instituto Santo Antônio se apresenta como uma entidade que está oferecendo um serviço com acompanhamento pedagógico, com acompanhamento psicológico individual, infantil e do núcleo familiar, para que essa conduta de reaproximação possa ser feita com dignidade para aqueles homens que por um motivo ou outro foram afastados. A gente já vê um movimento muito positivo, né, acontecendo. O próprio Trump, eleito, né, nos Estados Unidos, ele já vem com uma medida que, de certa forma, também está olhando para essas questões, né, para esse abuso em relação aos homens. A Argentina também tivemos movimentos aí. A Argentina também, né, obviamente, enxergando esse sofrimento, né, e o CT ele vem como uma alternativa para acelerar esse processo com o programa Pegasus, né, promovendo essa integração familiar e promovendo o aprendizado da montaria, essas boas memórias. E não é só o aprendizado com os cavalos, né? Nós temos também, aqui está a Fabi, filma ela pra gente, Clara. Olá, pessoal. A Fabi é a nossa coordenadora pedagógica, é ela que faz os agendamentos, ela que é responsável também pelo onboard dessas famílias, né? Ela que mapeia. Então, para aqueles que têm algum interesse, né, de passar por uma experiência como essa, de ter o Alex como um apoiador ou como um advogado da causa para solicitar esse tempo de convívio, essa é uma ação que a gente está movimentando para que pais que foram afastados dos filhos possam ter esse convívio com dignidade. E o que a gente faz aqui é preparar esse espaço para receber essas famílias, as crianças, criar um ambiente lúdico, um ambiente que a criança possa se sentir à vontade de
de estar com o pai, de estar com a mãe, estando com outras crianças e também com outros familiares. Alex, eu quero te agradecer, né? Eu que agradeço aí a Por oportunidade. tudo que você já fez, né? Por ter vindo aqui também, né? Conhecer o CT. E eu tenho certeza que com essa parceria que a gente está firmando com a família, com o bem-estar das crianças e esse trabalho em conjunto, com certeza a gente vai trazer um impacto muito positivo para que as famílias possam ter esse convívio saudável, entendendo que é muito importante tanto os pais quanto as mulheres. E apesar do Alex trabalhar no direito dos homens, né, aqui no Santo Antônio a gente olha para ambas as situações. Olha eu pra tenho família, certeza né, também como que um todo. o Alex também olha para a família, então existem mulheres que também passam por esse tipo de situação e que o CT, sem sombra de dúvida, pode ajudar. Aqui é um lugar de acolhimento, aqui é a terra do Santo Antônio, é um santo que é o santo casamenteiro, né? Então a gente traz essa energia da união, da alegria e das crianças em um convívio familiar harmonioso. Obrigado pela presença, um abraço para todo mundo. Um abraço. Até o próximo. Até.